Olá, boa tarde. Meu nome é Ginaldo Silva, sou técnico em eletrônica e hoje a gente vai estar respondendo aqui através do nosso canal, certo? A pergunta de um colega, certo? O mesmo afirmou que o aparelho de som dele causou um problema e ele achou por bem abrir o aparelho. E quando ele abriu, segundo ele, afirmou que se deparou com um componente que estava um pouco carbonizado. Ele tirou uma foto lá do componente, conduziu até uma loja e o vendedor afirmou para ele que é um resistor. Então ele comprou o resistor, trouxe para colocar no aparelho, porém ficou na dúvida em que posição colocaria o resistor. E aí ele nos fez essa pergunta, certo? E na verdade é uma pergunta muito interessante, porque através dessa pergunta a gente vai tirar a dúvida de muita gente, certo? Que tem também a mesma dúvida. Nós estamos aqui com um resistor de louça. Esse resistor é um resistor de 0,22 ohms, certo? Por 5 watts de potência. Então, não só esse resistor, mas todos os resistores, seja ele SMD, seja um resistor comum, certo? De 1 watt, de 1 quarto, qualquer resistor, eles não possuem posição, certo? Qualquer posição que colocar, tanto faz ser nessa posição como ser nessa, qualquer uma pode colocar que vai funcionar perfeitamente normal, certo? O único problema que acontece é que quando um resistor ele chega a carbonizar, alguma coisa pode ter danificado pela frente, certo? Pode um diodo ter entrado em curto, alguma coisa pode ter sucedido, e quando se colocar o componente novo no lugar do que carbonizou, então esse componente novo pode também carbonizar, certo? Isso aí pode acontecer, que eu diria na verdade que seria bem de acordo que o aparelho fosse conduzido a uma assistência para que o técnico viesse fazer uma avaliação a esse respeito, tá bom, meu querido? Então fica aí a resposta, tá certo? O componente, na verdade, eu vou um pouco mais mostrar mais alguma coisa aqui a respeito dos componentes que tem posição, não de muitos, mas pelo menos de mais dois componentes, certo? Olha, o componente que tem posição é capacitor eletrolítico. Tem vários capacitores, na verdade. Tem capacitor cerâmico, tem capacitor poliéster e sucessivamente. Capacitor de cerâmica não possui posição, certo? Capacitor poliéster não possui posição. Agora sim, nós temos o capacitor eletrolítico, que esse sim, esse tem posição, certo? Você vai ver aqui, ó, que ele contém dois pinos, um mais curto, outro mais longo, certo? Então o mais curto vai estar se vendo no corpo do capacitor, no corpo do componente. Ó, deixa eu estar mostrando aqui. No corpo físico desse componente tem uma taja, certo? Um pouquinho, vamos dizer, couro mais ou menos. E ela tem um traço de menos, certo? Aonde localiza-se o pino menor. Esse é o negativo do capacitor, certo? Esse componente aqui ele possui posição nele. Quando viramos a posição, nos deparamos com o pino maior, certo? Esse pino aqui. Então, essa parte aqui, dá para nós percebermos que ela não possui nenhuma tajazinha, certo? E nem tem traço de menos. Então, essa parte aqui, ela é a parte positiva do capacitor, certo? Se colocar ele na posição inversa, ele não vai suportar, ele vai chegar a estourar, certo? Porque a corrente vai entrar ao contrário, certo? Então, esse aqui ele tem posição, certo? Positivo e negativo, certo? Outro componente também que a gente vai esclarecer através desse vídeo para tirar a dúvida das pessoas é o diodo, certo? Diodo, esse aqui está aqui com um diodo de 10 amperes, certo? Dá para se perceber, eu vou aqui aproximar um pouquinho da câmera, olha, dá para nós percebermos aqui um anelzinho na cor prata, certo? No componente, certo? Então aqui do lado esquerdo nós temos aqui um anelzinho na cor prata, que significa o cátodo do componente, certo? A outra parte, o lado direito do componente, não possui o anelzinho, certo? Não possui. Então essa parte aqui, ela é conhecida por anodo, certo? Anodo e cátodo. Se inverter esse diodo, então não vai funcionar, certo? Porque ele vai impedir da corrente passar, certo? Não vai ter como passar de nenhuma forma. Então ele possui posição, sim, certo? Então fica aí a dica, certo? Resistor não possui posição,
Diodo possui posição e capacitor eletrolítico também. E tantos outros componentes, viu? Possui posição, certo? Menos resistor, fusível, certo? São componentes que não possuem posição. Pode colocar qualquer posição que vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? Então, fica aí a dica aí para todos que fazem parte aqui do canal, certo? E para os demais, né, que visualizar aí o meu vídeo, certo? E então, Deus abençoe a todos, certo? E se inscreva no canal, deixe o seu joinha, tá certo? Que você vai poder participar aí de muitos vídeos que a gente vai estar fazendo e tirando várias dúvidas, certo, meus queridos? Então, Deus abençoe a todos e um forte abraço, tá bom? A gente tem o prazer, certo, de tirar a dúvida de todos os nossos amigos, tá bom? Forte abraço e uma boa tarde a todos vocês.